Vamos abrir a palavra do Senhor, mesmo de pé ainda um instantinho, pedindo a você que fique de pé. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 29. Aguinha aí, por favor, Márcio Câmara. Água, por favor. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Fala sobre a cura de um jovem possesso ou jovem lunático. Assim diz a palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, vamos até o 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos repetir comigo o 27. Eu vou falando e vocês repetem. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Pai, colocamos diante de ti tua palavra. Ela é santa, ela é viva, ela é poderosa. Ela sempre, quando é enviada em qualquer lugar deste planeta, ela nunca volta vazia para o teu altar. Ela faz uma obra digna, uma obra de poder, uma obra de renovo, de abençoar o teu povo. Então que a tua palavra seja anunciada nesta noite, não por minha pessoa. Tão somente eu seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo, que há de falar aos nossos corações. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que haja a marca do teu sangue neste momento, sobre as nossas mentes, sobre as nossas mãos, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso coração, para que haja, Senhor amado, uma porta escancarada para ouvir a tua palavra. Abençoa o teu povo, fala conosco, seja o Senhor glorificado, cresça, Deus, nessa noite, no nosso meio, e faça a tua obra segundo a tua vontade. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, queridos.
Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra para esta noite. E Deus nunca falha. Deus sempre traz uma palavra ao nosso coração. E a palavra que Ele trouxe foi este trecho aqui. Esse foi o último texto que o Senhor tinha me mostrado no estudo que eu estava fazendo, desde ontem até hoje. Mas eu me identifiquei e me identifico muito com esta família. Eu quero contar algumas coisinhas rápidas aqui. Já contei, mas é bom falar de novo. Quando eu nasci em 1951. Naquele tempo não tinha expresso de prata, não tinha avião, só tinha estrada de ferro. E eu nasci com toda essa conjunção assim dos olhos para fora. Tudo para fora, os olhos para fora, as coisas para fora. E meu pai teve que enfrentar uma viagem de mais de 12 horas de trem até São Paulo, em 1951, para fazer alguma coisa pelo filho. Eu era o primogênito, estava nascendo. Meu pai ainda era muito novo, minha mãe. E nós fomos para São Paulo. E lá, Deus, já naquele tempo, Deus abençoou. Ó, perfeito. Não estou enxergando muito bem, mas isso aí já é outra história. Já é a idade, já é o peso da idade. Fiquei perfeito. Aí eu me lembro, eu nasci na Vila Falcão. Eu sou vileiro. Eu nasci na vila. Tenho orgulho e alegria disso. E eu era menininho, pequeno, 5, 6 anos, quase começando a entender. Eu fui criado desde pequeno dentro da igreja, primeira igreja presbiteriana independente aqui de Bauru. Meu avô, o nome dele era Querubim, hoje ele está com os querubins da eternidade. E o meu avô punha os netos no caminhãozinho dele, levava tudo para a igreja. E um dia à noite ali na Vila Falcão, tinha ali a Praça Euclides Paixão, até hoje tem a praça ali. E sempre, quase uma vez por semana, toda semana tinha lá um pastor que subia no caminhão, punha um caixotinho, e ele, na 1956, 57, por aí, e ele pregava a palavra de Deus. Esse homem se chama e está vivo até hoje, pastor Jaime Palharim, da Igreja Quadrangular, muito conhecido nesse Brasil. E ele, tão eloquente, cheio de Deus, ele ministrava com autoridade a palavra do Senhor. E ali eu fiz um propósito diante de Deus. Menino ainda, não tinha quase nenhum entendimento. Mas eu olhava aquele pastor e eu tive uma conversa com Deus ali. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu conversei com Deus. Falei, Senhor, um dia eu quero ser como este homem, pastor de ovelhas. Um homem que pregue a palavra do Senhor e anuncie o nome de Jesus. Deus fez isso na minha vida. Estou aqui hoje. Já desde 1980, Deus tem me levantado como pastor. E eu dou graças a Deus porque Ele me direcionou para ser pastor, de púlpito sim, mas mais pastor direto com as ovelhas. Chorar com elas, sentir o cheiro dela, sabe? Às vezes o cheiro não está bom, mas a gente vai lá, leva lá o perfume de Cristo, né? Tem uns carrapichos, tem uns machucados, mas a gente está junto. Eu dou graças a Deus por Deus ter me dado essa capacidade. E mais ou menos, para resumir, aos meus 12 anos de idade, eu estudava no Instituto de Educação Ernesto Monte, que é lá na Genormeira, lá em cima. Você sabe lá, um dos colégios mais antigos de Bauru. E quando eu tinha 12 anos, aquele tempo, não tem ônibus como hoje. Você tinha um ônibus que saía lá do Noroeste e parava ali em frente ao Colégio São José, só. E então eu tinha que subir a Genormeira até lá em cima. E eu ia subindo. Até que um dia eu caí na rua. Me deu um desmaio na rua. E, por coincidência ou não, eu caí em frente da casa da
irmã Belquis de Piero, ou o seu pai Nobile de Piero, ou o seu irmão Noli de Piero. 3 pessoas que serviram a Deus. E eu caí ali, desacordado, e aí fui socorrido, tal. Mas a partir daquele dia, até há 20 e poucos anos atrás, foi descoberto que eu tinha epilepsia. Exatamente como aconteceu com essa criança. Então, desde criança, eu sei o que é isso. Sei o que é dor. Sei o que é sofrimento na minha carne. Sei o que é discriminação. Sei o que é você ser olhado de uma maneira diferente. E assim foi muito tempo da minha vida, e eu orava e não tinha entendimento por que eu tinha aquela doença. E quando eu não podia beber uma gota de álcool, eu não podia ficar nervoso, eu não podia brigar e discutir com ninguém, e eu fiz um tratamento. Quem nasceu no meu tempo aí sabe que os tratamentos eram injeção na veia, todo dia injeção na veia. Eu cansei de tomar injeção na veia, cansei de tomar Idantal e Comital L, não sei se vocês conhecem esses remédios, e eu não podia, de maneira alguma, ter qualquer preocupação que me dava a convulsão violenta. Quando a convulsão me dava, exatamente acontecia isso, e me jogava por terra. Não cheguei aí no fogo como esse rapaz foi, como esse menino foi, esse jovem foi. Jogava na terra, e na terra eu espumava muito, eu mordia a língua, e eu ficava sem comer às vezes uma semana, porque inchava tudo, não conseguia engolir nada. E os dentes rilhavam, e eu ficava totalmente largado. Fisicamente eu ficava desgastado, muita tristeza que eu sentia, eu ficava fraco, e eu não conseguia trabalhar. E isso foi por muito tempo na minha vida. Eu vi na minha pele o que é um tormento de uma doença, o que é a força de uma epilepsia. E Deus nos levou lá na África. A Geni estava lá, orei por um moço lá, que tinha o mesmo problema que eu, não sei se era 16 anos de idade, que ele tinha mais ou menos, não me lembro. Mas quando eu estava orando com ele, eu senti a dor dele, lá dentro do coração dele. E eu estava orando por ele, porque eu já passei o que ele passou. Entende? Quando Deus me mostrou esse texto hoje, eu falei, meu Deus, olha da onde Deus me libertou. Normalmente, em Bauru era comum isso, quando alguém cai na rua com ataque epilético, as pessoas já desviam. Poucas pessoas chegam perto e estendem a mão, entende, socorre, ajuda, abraça. Eu passei por essa dor, como o pai desse menino, e esse menino passou também. Não tinha cura, os remédios só me levavam para frente. Como esse menino aqui, não tinha cura. Até que um dia Deus levantou o profeta pastor Isabel e trouxe uma palavra dizendo que aquilo que eu tinha era um espírito, tal qual aqui na Bíblia. Só que Deus não ia me libertar. Deus ia me fazer estar frente a frente com Ele, e Deus me dar a capacidade de repreender aquele espírito. E eu estava dormindo e de repente eu sabia, quando eu deitava eu já sabia quando ia acontecer. Uma vez me deu dentro do ônibus Expresso de Prata, quando eu vinha vindo de São Paulo para cá. Que vergonha, gente, que humilhação. Me deixaram no meio da estrada para procurar lá com o guarda rodoviário, procurar o hospital, e fiquei internado lá. Cheguei no outro dia em Bauru. É difícil, muito difícil. Mas o Senhor falou que eu ia ter uma experiência.
E numa noite, quando eu vi que a coisa estava indo para a convulsão, aquela violenta, ai meu Deus, é hoje, eu vi um vulto preto dentro do meu quarto, lá em São Paulo. Quando eu morava lá, morei 20 anos lá. O vulto preto. E aí eu fui me agarrar, tudo escuro o meu quarto. Não tinha força. Eu fui me arrastando, caí no chão, fui me arrastando, mas fui repreendendo aquele espírito. Fui repreendendo aquele espírito e fui me arrastando até chegar no banheiro. E no banheiro eu consegui. Eu não, foi o Senhor que me levantou do chão, como fez com esse menino. Jesus ergueu o menino. Jesus precisa te erguer nessa noite. Muita gente chegou aqui precisando de Jesus tomar a mão e erguer. Não é nem levantar, é só erguer. O Senhor mostrou claramente, tem muitas pessoas que precisam ser erguidas nessa noite aqui, nesse lugar. E quando o Senhor me ergueu dentro do banheiro, eu acendi a luz, joguei água, bastante água na minha cara. Aí eu olhei no espelho. A partir daquele dia até hoje, nunca mais. Nunca mais. É como esse menino aqui. Quando Jesus repreendeu o espírito, é para não voltar não. Não volta, não volta. Não tem poder para voltar. Porque a palavra de Jesus é verdadeira, é de poder, é viva. Ele faz e assina embaixo. E esse menino estava com esse quadro. E aí perguntou para o pai, desde quando? Desde que era criancinha. O senhor vê que sofrimento que é minha família, mas se o senhor puder fazer alguma coisinha, faz para nós, por favor, me ajuda. Aí Jesus falou, ó, tudo é possível que crê. É uma palavra para o meu coração, uma palavra para o teu coração. Tudo é possível que crê. Se você crê, meu irmão, se eu crer, Deus pode fazer alguma coisa. Ou muitas coisas. Que às vezes a gente carrega porque a gente quer. A gente coloca aqui uma grande mochila nas nossas costas e a gente vai jogando ali mágoa, vai jogando inimizade, vai jogando falta do perdão, e vai jogando tanta encrenca e tanta encrenca. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Para Deus, Senhor, te trazer uma libertação nessa noite. E o pai do menino chorando, com lágrimas nos olhos. Tanto sofrimento, tanto tempo de dor, tanto tempo de enfermidade. Não viu o filho crescer. O filho não ia na escola, porque aí na escola caía endemoniado, doente. Não podia ter num aniversário, num casamento, não podia ir o menino, fica no quarto, fica em casa. Ninguém gosta do você é doente. Porque quando aquele espírito pega você, quando acontece com você, você fica violento. Você baba, se espuma, você fica transfigurado. Fica em casa. Aí o pai chorando falou assim, eu creio. A minha versão fala, ajuda-me na minha falta de fé. Tem outra versão que fala, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus viu que a multidão estava ali, estava alvoroçada, ele repreendeu, espírito mudo e surdo. Olha onde Jesus vai, olha o que Jesus enxerga, espírito mudo e surdo, sai deste jovem e não voltes mais. A palavra de Jesus é assim, quando ele tem uma palavra para você, meu irmão, tem uma palavra para mim, ele fala e acontece. Com autoridade, com poder. Mas parece que não foi suficiente. Caiu o menino, o espírito começou a agitar ele com violência. Aí ele parou. Aí todo mundo morreu, está morto. O algo a mais que Jesus tem é esse versículo que nós lemos. Mas Jesus chegou, com calma, pegou na mão do menino, do jovem, ergueu,
e ele se levantou. Entende? É a mesma coisa que Jesus vai fazer hoje na nossa vida. Entendeu? Eu não sei como está o teu coração, como é que está a tua vida. Eu sei que nós precisamos nessa noite que Jesus venha com a mão dele e tome a nossa mão e nos erga. E nos erga. Aí nós vamos estar de pé, levantado, porque o levantar significa pôr-se em pé. Aí você está de pé, na presença do Senhor. Foi grande a vitória na vida deste jovem e desta família. Como também tem sido grande todas as experiências que Deus tem permitido que eu passe. Não sou nada, sou menos do que nada, mas eu não posso deixar de testemunhar o que Jesus faz hoje. Ontem ele fez bastante, mas hoje ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E está disposto a fazer mais nessa noite. Pensa que ele chega aqui, não, fica aqui. Ele chega com autoridade. A sua presença é real no nosso meio. Ele chega e faz acontecer o que você tem aí no teu coração. O que você precisa no teu coração. Este foi um tempo de levantar para ser liberto, para ser curado, para dignificar uma família novamente, para dizer aos seus discípulos e aos demônios que Jesus tem poder para atuar em qualquer situação. Qualquer situação, Arlete. Qualquer situação, Arlete. Qualquer. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele não está pendurado no meu peito, ele está dentro do nosso coração. Ele é o general, ele é o Cristo, Filho vivo do Deus vivo. Guarda isso no teu coração. Jesus também se levantava, mas alta madrugada, cedinho. A Bíblia diz em Marcos 1,35 que ele deu um exemplo de oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava, movido pela oração. Que o Senhor te levante também, dentre as coisas que Ele vai nos falar nessa noite, te levante também para um lugar deserto, e ali você possa ter comunhão, e orar ao Pai, orar com Ele, na presença dEle. Ah, mas eu não tenho tempo. Então o tempo está sendo mais precioso na tua vida do que Jesus, porque é tão bom estar na presença dEle. Não tem lugar melhor no mundo do que estar com Ele, na presença dEle. Não andamos pessoalmente com Ele, não andamos pessoalmente com Ele, mas Ele está conosco, a mão dEle está conosco, nós cremos hoje pela fé. Amém, queridos? O relógio anda, mas eu preciso falar mais algumas coisinhas. Daniel. Ele tinha na sua casa um quartinho em particular para orar. E por 3 vezes ao dia ele ia lá, se colocava de joelho e orava ao Deus de Israel. E ele dava graças. Ele chegava lá com o maior envolvimento com aquele momento, um momento precioso para a vida dele. Foi lá no rei Dário, ou Dário, foi levantado lá 120 governadores e 3 príncipes, e um deles era Daniel. Só que em Daniel havia um espírito excelente, é o Espírito de Deus, a presença do Senhor, mover de Deus na vida dele. Ô meu irmão, precisa ter na minha vida, na tua, esse espírito excelente. Espírito excelente. É maravilhoso. Como fala pastor Cote, excelente.
excelente. Temos que ter este espírito. E aí, de repente, lá fizeram uma grande trama. Você sabe que fizeram lá, juntar aquele monte de gente lá para colocar uma lei lá, um edito, e o rei Dário tinha que assinar. Por 30 dias ninguém podia orar a outros deuses, fazer alguma petição, a não ser o rei Dário e a pessoa dele e tal. Só que, meu amado, Daniel continuou no seu processo de oração. Ele não se acovardou. Ele não fugiu de Deus. Ele podia dizer, eu estou com medo, não dá, acho que eu vou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós 4 vamos reunir, vamos orar escondido. Não, ele continuou a orar normalmente, 3 vezes ao dia. Ele não parou por causa da ameaça da morte, porque a sentença já estava dita, vai para a cova dos leões, vai para a fossa dos leões, como fala em aramaico. E quando estava, eu vou ler aqui, em Daniel 6,10 eu escrevi aqui, escuta bem. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aí pegaram ele na botija, pegou ele na hora da oração e levaram para eles, para o rei Dário, e ali foi cumprida a sentença. Ele foi jogado dentro da cova dos leões famintos. Leões famintos. Mas quando você ora, meu irmão, pode vir leão, pode vir urso, pode vir o próprio inferno em cima de você, o próprio Satanás pode vir em cima de você, porque está escrito em Lucas 10:19, em Lucas 10:17, já disse em grupo caseiro, vou repetir aqui. Quando os discípulos voltaram de 2 em 2, estavam todos alegres, porque eles expulsavam os demônios. Jesus falou, vocês estão contentes? Eu vi Satanás ser lançado como um relâmpago, como um raio, lá de cima para baixo. Aí ele falou assim, Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade, poder, para pisar serpentes e escorpiões, e contra toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. É o que aconteceu aqui com Daniel. Daniel entrou, ficou lá a noite toda, os leões calmos, o Senhor enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca do leão, dos leões, não é? Outro dia o rei foi lá, ficou muito feliz, porque ele não morreu, ele foi guardado na proteção do Altíssimo, e saiu dali. Aí o rei pegou toda aquela turma que acusou ele, com família, com cachorro, com gato, mas nem chegou a cair no chão, eles foram esmigalhados. Entende, meu irmão? Dá para você entender que não adianta ninguém se levantar contra o povo de Deus, ninguém se levantar contra a sua vida, porque você é em Cristo mais do que vencedor. Você tem na tua mão a vitória, você tem na tua mão a oportunidade nessa noite de clamar, Jesus, pega minha mão, me ergue, me ergue, me ergue. Eu estou muito por baixo, eu só estou olhando para baixo, eu estou fraco, eu vou desistir, não dá mais. Eu ouço muito, que a gente visita muito, ouço muito isso, as pessoas parecem que estão se entregando, mas hoje, pela fé, Jesus vai te erguer, e vai te colocar de pé, levantado na força do poder do nome dEle. Jesus parece que quando ele escreve lá em Mateus 6,6, parece que ele olhou esse tempo, o exemplo da vida de Daniel, porque ele falou assim, quando você entrar no teu quarto, quando você entrar no seu quarto, quando tu
quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. É tudo no secreto, irmão. É tudo ali, ó. Você e Deus, Deus e eu, Deus e você. É nós ali, na presença dele. Entende? E ele age, ele vai fazer. Mesmo que às vezes você não creia, ele pode fazer. Se tu podes crer, talvez você tenha que falar como o pai do menino: ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A minha falta de fé. E ele vai dar uma ordem de bênção para a tua vida. Uma ordem de libertação para a tua vida dessa noite. Nós precisamos sermos abençoados pelo Senhor nesta noite. Pastor Murilo, nós precisamos. Salmo 119, eu já estou terminando. Salmo 119, versículo 147, o salmista diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. O que é isso, irmão? É acordar com a palavra de Deus no coração. O que é isso, irmão? É meditar na palavra de Deus. Não é já de manhã, está acordando, já vai correndo atrás das coisas que temos que fazer. Tem um tempo pequeno, precioso com Deus. Vale tudo. Acorda. Não vai olhar para o carnê, não. Fala assim: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado pela minha esposa, pelo meu lar, pelo carro, pela saúde. Eu tenho chinelo, eu tenho pijama, eu tenho chuveiro, eu tenho um teto. Você tem tantos motivos, nós temos tantos motivos para agradecer. E às vezes a gente sai embalado de casa que parece que a gente está numa carreira, né? Vamos fazer a São Silvestre aqui em Bauru. Não é, meu irmão? Calma. Ó, antecipo-me ao alvorecer do dia. O solzinho nem saiu. Às vezes eu vejo, eu acordo sempre 7 horas, 7 e pouco da manhã, eu já vejo lá, teu irmão já postando lá no WhatsApp, lá, e a paz do Senhor, não sei o quê. Eu falo: pô, esse povo acorda cedo. Mas é bom, acorda, meu irmão, mas ó, não esquece disso aqui, ó. Clama. Na tua palavra eu espero confiante. Eu confio na tua palavra, Deus. Eu confio na tua palavra. Medita nela. Ama a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Salmo 5, versículo 3, Salmo de Davi. Ele tinha um hábito de orar. E ele escreveu assim, ó: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Tem gente que vai orar só na hora que vai dormir. Senhor, obrigado pelo dia. Foi bom. Obrigado pelas tuas bênçãos. Foi maravilhoso. Foi tremendo. Ô, glória! Ó, de manhã Davi levantava, já estava pronto para ter comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Aleluias. De manhã apresento a minha oração. E o último versículo, meu amado. Davi também, Salmo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Não se esqueça que na palavra de Deus, Jacó teve um encontro precioso com Deus. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que ele dormiu sobre uma pedra e ele recebeu a visita tremenda de Deus ali. E ele, quando acordou, ele falou assim: eu não sabia que Deus estava neste lugar. Às vezes a gente não sabe que Deus está na nossa vida, sabia? Às vezes a gente fica correndo do médico, no psicólogo,
no dinheiro, no banco. Eu preciso de 50 mil reais, senão eu estou frito. Não. Vai lá, não. Fala com o pai tem tudo, qualquer solução. Ele levantou esse menino com saúde. Ele levanta qualquer um com poder. Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus falou, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Parece uma palavrinha tão simples, né? Mas ele fala, e eu vos aliviarei. Hoje Deus tem alívio para a tua vida. Eu pedi ao Ministério de Louvor que venha chegando aqui à frente. Nós vamos cantar um hino, depois nós vamos orar, colocar a tua vida diante do Senhor. Vai chegando aqui. Mas tudo quanto Deus colocou no meu coração me foi muito útil, porque a minha fé foi edificada, a minha esperança foi renovada. Eu pude me lembrar do tempo lá, dos ataques epiléticos, pude me lembrar quando eu ficava totalmente espumado, eu era irreconhecível. Foi um tempo grande, foi um tempo longo, mas o Senhor trouxe vitória para a minha vida, como Ele também vai trazer vitória à tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé.